Bom dia, igreja. A leitura se encontra no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Atos 17 fala assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os acharam. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jason o recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais das cidades ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Bom dia a todos. Enquanto as meninas não colocam ali a nossa tela, hoje nós vamos falar um tema, e eu coloquei como uma bela rebelião, baseado nesse texto que o Bruno fez para a gente agora, leitura em Atos 17, versículos de 1 até o 9. Muito obrigado. Deus abençoe. No capítulo 17, no versículo 1, Paulo, ele faz a segunda viagem, apesar de que no nosso telão aqui está a terceira viagem. Cadê? Vocês estão vendo ali, terceira viagem de Paulo, mas é para que a gente pudesse entender qual foi o percurso que o Paulo fez. Não, aqui. Está bem fraquinho. Paulo, ele passou por Anfípolis e por Apolônia. Naquela época de Paulo, ele chegou até a cidade de Tessalônica. Aqui é a região da Macedônia, aqui é a região da Acaia.
As duas juntas hoje fazem parte a Grécia, se tornaram a Grécia, conhecida nos tempos atuais. Paulo fez essa viagem e ele andou cerca de 50 a 80 quilômetros, que dava de uma cidade até a outra. Isso para a gente hoje é muito fácil, não é? O Alexandre, semana passada, foi pregar lá em Conselheiro Lafayette. Dá uns 200 quilômetros? Não dá tudo isso. 114 quilômetros. Foi num pé e voltou no outro. Rapidinho, de carro. As viagens hoje é muito rápidas. Nós pegamos carro, ônibus, trem, qualquer coisa e nós fazemos viagem. Mas na época de Paulo não era assim. Era bem complicado. Era bem difícil viajar de uma cidade para a outra. Então, Paulo estava nessa cidade de Tessalônica aqui. E a palavra de Deus, então, eu coloquei no nosso telão aí para que a gente pudesse acompanhar. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, lá na cidade de Tessalônica já tinha uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Irmãos, Jesus é o único motivo de nós reunirmos como família, hoje aqui, amém? Ele é o tema central das nossas mensagens, dos nossos estudos, não é? Nós estamos aprendendo com o Jaime sobre Apocalipse, mas ele, como bem tem dito para nós, Apocalipse fala sobre toda a Bíblia, não só um texto, um livro específico de Apocalipse, que foi revelado a João, mas fala sobre toda a Bíblia, não é? Mas toda a Bíblia, o tema central, principal, é sobre Jesus. Nosso irmão Ronaldo tem essa vocação de sempre, quando ele vem aqui na frente, falar que nós só devemos falar sobre Jesus, porque ele é único e suficiente. Versículo 4 fala que Jesus é suficiente para persuadir as pessoas. Olha para você ver, Paulo está falando sobre esse Jesus, e era necessário que ele ressurgisse, que ele padecesse, ressurgisse de entre os mortos. E aí o texto continua dizendo, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Jesus é o nosso tema central de toda a palavra de Deus, e Ele é o motivo para que as pessoas sejam persuadidas a seguir a Jesus, ao Evangelho, às boas novas. Por que você está aqui hoje? Por causa de Jesus. Porque você foi persuadido através da palavra de Deus com esse tema central que é Jesus. E Paulo estava pregando, estava lá arrazoando com aqueles judeus lá em Tessalônica. Os judeus, porém, prestem atenção, que interessante, movidos de inveja, aquela mesma inveja quando Jesus estava no seu ministério, e as pessoas andavam atrás de Jesus, porque Jesus, ele falava sobre o que Deus mandava ele falar. A palavra de Deus diz que Jesus não falava coisas dele mesmo, mas o Pai mandava que ele falasse, e ele falava. E as pessoas
eram persuadidas pelas palavras de Jesus, assim como também eles foram persuadidos pela pregação de Jesus através de Paulo e Silas. Porém, os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, quer dizer, ajuntou uma turma grande de homens malandros. Não sei se vocês têm visto nos noticiários, lá na França está acontecendo várias encontros assim de pessoas. Lá o motivo, na verdade, não é a pregação do Evangelho, mas é porque eles vão aumentar em 2 anos o tempo para que as pessoas possam se aposentar. 2 anos. E aí eles estão fazendo um tumulto grande lá na França, pondo fogo nos carros de polícia sendo incendiados, briga entre as pessoas, um tumulto. Era mais ou menos isso que os judeus fizeram lá naquele momento. Esses homens maus, essa malandragem, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, esse homem que tinha provavelmente pousado a Paulo e Silas e outros discípulos lá dentro da sua casa, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: prestem atenção, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, pregando o único e suficiente argumento, motivo para que as pessoas possam ser persuadidas: Jesus Cristo. Eles estavam ali e eles estavam transtornando, fazendo uma grande rebelião. Por isso eu coloquei no meu tema hoje a bela rebelião. E é essa bela rebelião que eu gostaria de incentivar todos nós hoje de manhã a cumprirmos também, onde quer que estejamos. Seja aqui como comunidade de cristãos, ou seja, separados temporariamente durante a semana, onde quer que você esteja, cumpra essa bela rebelião, que você possa transtornar as pessoas que estejam ao seu redor pela palavra de Deus, pelas suas obras. E nós vamos ver que nós podemos sim transformar, porque nós somos feitos para boas obras. Então esses homens, transtornando o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É interessante que para os judeus, a blasfêmia era a acusação mais grave. Então, se alguém falasse como Jesus, ele pregou e ele falou: eu sou o Filho de Deus. E os judeus olharam para Jesus e falaram assim: esse carpinteiro, Filho de Deus? Quem que é ele? Isso é blasfêmia. E por causa de Jesus pregar isso, falando que ele era o Filho de Deus, os judeus, eles levaram ele diante dos romanos, mas não falando da blasfêmia, porque para os romanos era pior a traição, e era pior falar que Jesus era, na verdade, o outro rei, não César, mas Jesus. Então esses homens maus, essa malandragem, chegou diante das autoridades lá de Tessalônica e falou assim: esses caras aqui pregam que Cristo é outro rei. E aí Jason foi preso e o texto continua falando. Depois ele foi solto quando ele pagou fiança. Mas o que é interessante aqui é essa situação de que aqueles homens pregando o Evangelho estavam transtornando, fazendo uma grande rebelião, uma bela rebelião. Não é de violência, mas é de amor, é de pregação de que nós mudamos de vida.
por causa de Jesus. O nosso único e suficiente argumento, Jesus. Não precisamos falar sobre mais nada. Nós podemos e devemos falar sobre Jesus. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele falou assim com os Efésios: Ele vos deu vida, Jesus, nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, lá no passado, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, como também os demais, vamos parar por aqui. Nós éramos assim, filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos conforme a nossa natureza carnal. E hoje, irmãos, nós não podemos mais andar assim, nós não podemos ser mais identificados assim. Olha lá, aquele é o João que gosta de uma balada. Olha o João, que gosta de sentar na mesa de um bar e tomar umas e outras. Não podemos ser mais identificados assim, porque hoje nós mudamos de vida. Isso faz parte do velho homem, da velha natureza. Não é mais de um cristão, não é mais daqueles que fazem essa bela rebelião. A bela rebelião tem que ser na mudança de vida de cada um de nós. Essa deve ser a nossa bela rebelião. É dessa forma que nós temos que transtornar o mundo, mudar, transformar o mundo. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1? Nós temos que transformar a nossa mente. É isso que Paulo fala. E ele continua falando: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da misericórdia de Deus, glória a Deus por isso, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está falando aqui que é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, é que nós somos salvos, é que nos veio a salvação, que não somos mais como aqueles homens que viviam lá outrora, no passado, de forma carnal, de forma humana, natural, como todas as pessoas gentias que nós vemos aí no mundo. Mas ele fala que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. É cumprindo essas boas obras, irmãos, que nós vamos transtornar o mundo, que nós vamos fazer essa bela rebelião. Se você abrir comigo em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4,
a partir do versículo 17, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, nós vamos demonstrar aqui algumas situações, como nós vamos transtornar o mundo, fazer essa bela rebelião. Essas boas obras, elas fazem parte da vida cristã. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito da salvação que em nós opera agora. Praticar boas obras significa fazer todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. É uma característica distintiva da vida cristã. O Jame estava aqui hoje de manhã, e isso é muito verdade, falando assim: nós cristãos, quando nós estamos em um determinado ambiente, quando nós realmente cumprimos essa bela rebelião, quando nós cumprimos as boas obras, as pessoas simplesmente notam em nós a diferença. É distintiva da vida cristã, Quando nós cumprimos as boas obras, como nós fazemos as boas obras, as pessoas olham para nós e falamos assim: olha como que ele é diferente. Por que ele é diferente desse jeito? Porque é distintivo da vida cristã, nós cumprimos as boas obras. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, a palavra de Deus diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo continua nos instruindo aqui hoje pela manhã, dizendo que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na comunhão, nós precisamos crescer em sabedoria, nós precisamos... Eu não sei se todos vocês têm acompanhado aqui as mensagens que o Jaime tem dado para a gente, falando que nós precisamos mergulhar em águas profundas. E é verdade, irmãos, nós não podemos ficar no leite materno. O leite é para crianças. Semana passada, o Jaime estava pregando aqui, ele estava falando sobre os filhinhos, sobre os jovens e sobre os pais na fé. Vocês lembram disso? E ele estava falando, os filhinhos comem leite materno, porque eles não conseguem ainda comer um alimento sólido, mas nós, aqueles que são jovens, que já estão indo para os pais da fé, nós precisamos de mergulhar em águas mais profundas, nós precisamos crescer em comunhão, no ensino da palavra de Deus. Versículo 20, Paulo continua: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Paulo continua falando, a partir do versículo 25, sobre verdade e amor em lugar de falsidade e amargura. Acompanhem comigo. Por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós temos que parar de mentir, irmãos. O cristão não cabe mentira. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Tire a mentira da sua vida, irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é que fere os bons costumes, a moral. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A partir do versículo 3, Paulo continua falando, luz em lugar das trevas. Acompanhem comigo, Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia é falta de pudor, falta de moral, falta de honra. E toda sorte de impurezas ou cobiça, que é a ambição, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, que fere os bons costumes, a moral, nem palavras vãs ou chocarrice. Chocarrice é um gracejo arrogante, é desrespeitoso. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa bela rebelião. Que você saia por aquela porta hoje e que você possa transtornar todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, pela palavra de Deus, pelas boas obras, por essa leitura que nós acabamos de fazer do livro de Efésios. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser um excelente transtornador, aquele que causa rebelião, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito bom, João, que Deus continue usando a sua vida. Estamos encerrando o nosso período de culto e de adoração ao nosso Deus, mas antes, preciso de 5 minutos da sua atenção, que nós jovens iremos fazer uma apresentação em forma de agradecimento. Então eu convido nosso irmão Alexandre e também os jovens que irão participar.